gente. A gente está hoje aqui na Arena Papo de Paisagista com um convidado super especial, que é o Raul Hanova. Super, tudo quem tá aqui sabe o quanto ele é mestre. Para mim é uma honra, assim, imensa. O Raul é um dos mestres que eu mais admiro e sigo desde quando resolvi ser paisagista, há 24 anos atrás. E conheço o Raul também há muitos anos, acho que mais de 15 já, que sigo, faço cursos, viajo junto. E ao mesmo tempo, com essa bondade que ele tem de ver, de ajudar, de ensinar e de querer ver a gente crescer, ele foi a pessoa que apoiou o Papo de Paisagista a primeira vez. Porque quando eu resolvi, e quando eu comecei idealizei o Papo de Paisagista e comecei a pensar em algo para isso, nesse movimento, a primeira pessoa que eu pensei foi nele. E eu liguei para ele, falei o que eu estava pensando, o que eu queria fazer pelo mercado de paisagismo, pelos profissionais, o que eu sentia que seria importante para o nosso mercado. E ele achou tudo muito visionário na época e falou, pode contar comigo. E eu falei, olha, eu preciso começar de algum jeito e eu preciso de um nome forte para que as pessoas saibam quem é o Papo de Paisagista, então eu quero que você faça alguma coisa comigo. E ele topou na hora. A gente fez a primeira o Papo Online, que a gente chama até hoje, tem no Papo de Paisagista, esse Papo Online. Foi com o Raul, a gente criou lá um tema. E aí ele foi numa noite de quarta-feira, 8 da noite, saiu da casa dele, foi lá gravar comigo. E foi o primeiro passo do Papo de Paisagista, isso faz 4 anos já, Raul. O Papo de Paisagista hoje tá aí, graças a Deus, crescendo muito e realizando muita coisa pelo setor. Então, antes de você falar desse tema tão delicioso que a gente vai conversar hoje, eu queria te agradecer por isso. Muito obrigada. Quem fica extremamente grato sou eu, não só o Papo de Paisagista, mas também o Shopping D&D, por essa oportunidade de estar falando com vocês. E esse tema, inclusive, foi uma escolha da Juliana, né? Foi. Fui eu que escolhi. Pois é, eu pensei assim, né, o D&D ofereceu um espaço pra gente e a mostra Garden Design, que tá na 5ª edição, aqui inclusive tem vários paisagistas que estão expondo na mostra, são espaços relativamente pequenos, né, então quando a gente estava pensando nos temas, eu falei, esses espaços lembram varandas, lembram quintais, lembram pequenos ambientes que a gente pode ter em casa. E, ao mesmo tempo, estamos em São Paulo, né? O shopping está aqui, no meio de São Paulo. Então, como que a gente pode falar de pássaro, por exemplo, numa cidade como essa? E num espaço que pode ser tão pequeno e, às vezes, pode parecer que isso não é viável, né? Mas eu sei que é viável e aí eu pensei, o Raul é a pessoa certa para falar disso, porque além dele entender muito disso, ele gosta muito de pássaros. E aí, então, foi por isso que eu pensei nesse tema, assim, pra gente... Quando olha para esses espaços pequenos e lembra que às vezes a gente tem só um cantinho na nossa casa, por que a gente não pode contribuir com a fauna que ainda resta em tão pouca quantidade em São Paulo e que busca em São Paulo qualquer coisa que eles possam encontrar de verde, de frutinho, né? Porque tá tão escasso, né? Então, como que a gente pode contribuir para eles? E aí foi por isso que eu pensei, espero que vocês tenham gostado do tema. O Raul, é sempre uma delícia conversar com ele sobre esse tema, eu tenho certeza que vai ser muito. Então, bem-vindo, Raul, mais uma vez, obrigada pelo apoio, obrigada por sempre topar minhas ideias. E é isso. E bem-vindos todos, obrigada pela presença, gente. Aí aqui, como a gente tá bem intimista aqui, vocês fiquem à vontade para interromper, perguntar, eu tô com o microfone aqui, mas eu tô representando todos os profissionais, né? Como vocês sabem, que é o meu papel no Papo de Paisagista, é representar classes. Então, vocês só levantam a mão aqui que eu faço a pergunta aqui, e a ideia é que seja um Papo de Paisagista mesmo bem intimista aqui entre nós. Então, o Raul preparou uma apresentação, mas é uma apresentação, né? Mas assim, você selecionou algumas imagens de algumas espécies, ele mesmo vai mudando aqui. Mas antes, fala um pouquinho de você também. Acredito que todo mundo se conheça, mas se você quiser se apresentar. Não
Não precisa apresentar, né? Mas assim, Eu acho que a pessoa já me conhece. acho que todo mundo já te conhece. Então não vou falar da minha vida, né? O que eu posso falar dos pássaros são lembranças da infância. Eu lembro que minha mãe foi uma grande ecologista. Minha mãe me obrigava a os restos de pão das refeições levar para o terraço para alimentar o pássaro. Acho que aí começou o meu encanto com pássaros e com pomba. Assim. Hoje a pomba está muito desprestigiada, digamos que é o gato voador. Mas Buenos Aires não é assim. Você sabe que Buenos Aires se caracteriza muito pelas pombas. Como Venécia, né? Então eu lembro de que eu nasci muito perto do quilômetro zero, que é a Praça de Maio. E a Praça de Maio é um lugar infestado por pombas. Inclusive os prédios históricos que estão em volta são protegidos por telas para as pombas não fazerem ninhos. E existem dois lados, aqueles que combatem as pombas e aqueles que são a favor das pombas, que levam comida para as pombas. Eu era uma das crianças que ia alimentar as pombas. Mas acho que meu carinho começa aí e meu devaneio com o pássaro, pensando inclusive como foi a criação do mundo, como Deus criou o mundo e como criou essa flora, como criou as primeiras árvores e se deslumbrou o inverno quando viu que elas floresciam e davam frutos, e foi por isso que ele criou pássaros, né? para ajudar essas árvores a prosperar, a poder se multiplicar. Vocês entenderam o que ele falou? Eu vou repetir, tá? Que merece. Deus criou a flora, vocês entenderam, né? A profundidade disso. Deus criou a flora e aí ele criou os pássaros para ajudar a flora a prosperar, tá? Anota aí, Raul Canova. Não, inclusive, o interessante é isso que como ele ensinando isso, você sabe que já a flora existia, todas as espécies, não evoluídas ainda. O que houve uma revolução fantástica quando a planta começou a descobrir que existiam insetos. E os insetos, de alguma forma, poderiam colaborar para multiplicar as espécies. Já as árvores não contavam mais apenas com o vento e com a chuva. Então começaram a criar artimanha para que essas flores pudessem atrair os insectos. Eu falo insectos porque os insectos apareceram antes dos pássaros. Então esses insectos primeiro chamavam pelo tamanho da flor. Então cada vez as flores eram maiores. Depois descobriram a própria planta de que o que chamava a atenção era a cor. É por isso que vocês têm uma preponderância no mundo inteiro de flores vermelhas. As cores quentes são mais habituais. É muito mais frequente plantas que florescem com pétalas vermelhas, ou alaranjadas, ou amarelas, que brancas ou azuis. Pensaram nisso? Então, de uma maneira de chamar a atenção. Então, era o tamanho, a cor, e depois vinha assim o perfume. Aí começaram a soltar perfume para chamar esses insectos. E depois do perfume, será também o conforto térmico, porque tem flores que se fecham e fazem com que o inseto entre dentro e consiga o conforto térmico que ele não vai conseguir do lado de fora. Então, pensa, por exemplo, em uma abelha no deserto de Yucatán, no México, com a temperatura de dia está por torno dos 80 graus. 80 graus no sol. Porque a temperatura que vocês ouvem habitualmente é sempre tomada na sombra e na altura do joelho. Então no sol a temperatura deve estar alta. Então vocês têm pouca fauna andando nas regiões desérticas à procura de comida durante o dia, então procura mais à noite. Então uma das poucas plantas que oferece essa possibilidade de insectos chegarem em pleno dia e entrar é a yucca. A yucca é uma flor que você entra dentro e não é só o perfume da yucca, a cor que chama a atenção, que é um branco puro de dia, chama a atenção, isso é o conforto térmico. Então o bichinho entra lá dentro e tem primeiro uma umidade enorme, que do lado de fora a umidade é de 5%. Dentro da yucca chega a 80%. Então o bicho se enlouquece, ele vira dando cambalhotas e acaba destruindo por cima os órgãos sexuais da planta. Então, a flor se sacrifica para poder procriar. Eu sempre digo de que o sexo
só é divertido entre os seres humanos. Parece brincadeira isso, mas plantas e animais, eles não curtem a vida sexual. Que como eu gosto tanto de bicho, né, a gente vê a procura do cachorro macho pela fêmea, é um ato desesperador, né? Eles se orientam não pelo que vê, isso pelo cheiro que emana da fêmea. Ele fica enseguecido, às vezes é atropelado. É uma verdadeira tragédia, não é nada gostoso. E, inclusive, os encontros normalmente são dolorosos. Ao contrário do que a gente imagina de prazer, é doloroso. Só porque Deus nos deu o privilégio, nós seres humanos, de sermos assim uma fauna especial, uma fauna diferente. Eu sempre digo que o ser humano não tem nada a ver com o macaco. O cara que nasceu do macaco não tem nada a ver com o macaco. E é por isso que eu acho que Deus fez tudo isso. Pena que teve o homem que inventou a gaiola, né? E a gaiola isso é uma tragédia, porque a gaiola não permite que o pássaro abra suas asas e voe. Ele foi inventado, o pássaro, para voar. A não ser o pinguim que não sai voar, porque o pássaro voa. Eles faziam no seu nome pássaro voa. Ah, é? Pássaro voa porque ele não voa, né? Uma ave que não voa, né? Ele conseguiu voar. Mas todo o resto das aves voam. Então, você aprisionar numa gaiola é um verdadeiro crime. Dentro de uma gaiola, os pássaros não cantam. Ele chora. Quando você ouve o pássaro cantar, ele não está cantando, ele está jogando no discípulo. Então, a Farmadeira queria falar um pouco sobre as plantas que podem atrair pássaros estando em vasos. Eu acho que são muito procedentes porque cada vez os cefados são menores. Você sabe que nós estamos chegando a quase 90% da população do Brasil morando em grandes cidades. Nos anos 40, 50, isso era de 70%. Por vários fatores, que não tem cidade já, mas cidade sempre é um lugar de oportunidades. Se você me permite falar um pouco de sociologia, que eu adoro, né? E a sociologia urbana é uma coisa muito interessante de falar. Por que alguns centros urbanos se tornam extremamente atrativos? Eu acho que o principal centro urbano no século XVI era Paris. Então todo mundo queria morar em Paris, só queria ser como francês. A descer a Rússia. A Rússia, na época dos Ares, era extremamente francesa. Eu estive agora em São Petersburgo e impressionante. Eu não tinha ideia de que o Museu de São Petersburgo só perde na Sérvia para o Louvre. É o segundo maior museu do mundo. Tem que você vem dentro aí, foi praticamente carregado de navio da França. Então você tem muita arte, muitos objetos. Eu lembro que minha guia, a russa, me acompanhava, ele falou assim: se você quiser ver todo o acervo do museu, você tem que estar aqui vindo todos os dias de tua vida, desde a tua adolescência, e mesmo assim você não conseguiria chegar a 40%. Já o tamanho disso é uma verdadeira loucura. Então Paris cada vez tem uma meca que a pessoa assim, por todo o motivo que você possa me imaginar. Ou seja, era mais fácil ser mendigo em Paris que ser mendigo numa cidade polonesa. Já os recursos eram maiores, era mais fácil conseguir um hospital para ser atendido, estudar, até conseguir um parceiro para casar. Na aldeia onde você morava, então não havia muitas opções. Então o país não essas grandes opções. Depois havia duas cidades, marcaram muito. A primeira foi Nova York, a segunda foi Buenos Aires. E eu que nasci em Buenos Aires, estudei muito esse fato, né? Porque o porteño que nasce em Buenos Aires é mal visto em toda a América. Não sei se a palavra é mal visto, mas talvez seja assim odiado. Eu estou assim, admirado e odiado ao mesmo tempo, né? Eu que viajei pelas Américas, eu senti muito isso. De criança, eu me lembro que a primeira vez que saí de Buenos Aires, eu fui há 8 ou 9 anos, e fui para Córdoba. E eu me lembro que saí em Córdoba andando a pé, 11 9 anos na rua, e não era apedrejado.
a criança então, tinha um fanfarrão, jogava aquilo, e não sabia o perfil. E aí uma tia minha, que quando ele só parou para mim, falou, vocês são fanfarrões, porque tinha esse fanfarrão. Eu acho que aí comecei a entender de que Buenos Aires era uma cidade que chamaram porque ela estava dando as costas para a América. Literalmente. Já todo por cima nasce, que isso deve ser por 16, olhando para o rio que dá para o mar. E esperando que era um navio que vinha da Espanha, trazendo comida. Então, Buenos Aires não tinha, quando foi chupada em Buenos Aires, por segunda vez, pela primeira vez, Buenos Aires foi incendiada e morreram todos. Os índios queimaram os espanhóis. Então, foi usado a segunda vez e não tinha nenhum recurso, nada. Você pode que ele comia aquilo. Pouco. Via da Espanha. Então, se aprenderam a estar olhando para o mar e esperando navios de lá. E gosto que o resto da vez, passou a desenvolver, crescia. Depois, você também entrou na Argentina, e no meio da China para o norte, a influência do lado de lado, da Bolívia, do Peru, na música, na comida, que da Europa. Buenos Aires é totalmente diferente, mas ao mesmo tempo, todo que vinha para Buenos Aires, para viver em Buenos Aires, era um lugar, quando você vê, Buenos Aires tem favela, e geralmente essa favela só habitada por Rio, pessoa que veio de outro lugar da Latinoamérica, que não tem condição. Então, isso é interessante como a grande cidade está crescendo. Hoje que o nome se normalizou. Há um fenômeno ainda na Alemanha aconteceu muito bem sobre os cuscos. Mas está fazendo normal. Você essa movimentação grande. Você tem africanos que querem ir para a Europa. Por motivos. Ou fogem para a política. Ou por fome. Ou por falta de trabalho. Então, E aí, Raul, são raríssimas as que planejam esse crescimento, né? É isso que você tá... Eu não sei se é aí que você tá querendo chegar. Então, as cidades vão crescendo e a gente acaba, sem planejamento, acaba só destruindo e não sobra nada de natureza e de qualidade de vida, né? Então, eu acho que a gente, pelo que eu vejo, assim, que linka com outro tema, que é como a gente... O que nós, como profissionais, podemos fazer? Pois é, eu quero chegar nisso aí para vocês entenderem um pouco mais esse aspecto sociológico e político, onde vocês têm uma dualidade no mundo inteiro entre esquerda e direita. E essa polarização eu vejo com muito desagrado, porque eu estou lá com Alvin Toffler, que foi um escritor. E sabe, ele já falou isso há 40, 50 anos atrás, de que a esquerda e a direita tinham morrido, que não se tinha mais esquerda e direita. Mas ainda você vê essa polarização, não apenas aqui no Brasil, mas você vê isso muito na Europa, na França, por exemplo, no Brasil. Não dá para entender como um país que inventou a sociologia, são os franceses, podem ter tanto preconceito com raça, com cor, com orientação sexual, como em Paris. Você tem grupos homofóbicos de uma maneira incrível. E isso se dá exatamente por uma maneira de conter essa imigração que vem de fora. Ou seja, o francês fala assim, esse cara tira trabalho de mim. E agora a Argentina está acontecendo a mesma coisa. A Argentina tem agora um candidato de direita, do ultradireita, que está primeiro colocado, que está falando exatamente isso, sobre fechar a China porta, de não deixar entrar essas mulheres. E isso faz com que a cidade comece a se apertar cada vez mais, e ali vem um fenômeno de como o paisagista deve pensar politicamente no futuro. Isso é um aspecto que não é tratado normalmente pelo paisagista. O povo brasileiro pensa em arquitetura botânica. E outra coisa, a gente no século XXI pergunta muito isso. Mas o que vai acontecer com a minha cidade daqui a 5 anos? Eu, como você em São Paulo, daqui a 5 anos. Pense nisso, que você vai plantar, você vai ter essa vida de 50 anos. Agora você é a utilidade disso. Então, quando a gente fala de plantas em vasos, é muito importante porque hoje estamos cultivando muito mais em vasos, em terraços, em sancadas. O jardim vertical, por exemplo, é uma realidade, não é moda, é uma tendência. E os telhados verdes já estão sendo uma coisa obrigatória em muitas cidades do mundo. Muitas cidades do mundo estão sendo obrigatórias. Todo empreendedor tem que ter um telhado verde.
Isso para minimizar o seu impacto climático que o ser humano ocasiona. A gente está vendo isso, por exemplo, que está acontecendo agora em Rio Grande do Sul, essas inundações. Isso não é com a energia climática. Isso é feito pela intermediação das áreas urbanas. A água não tem para onde ir. Eu me apoio nisso porque você tem uma reflexão. Você já viu algum lugar na mata inundado? Se viu algum lugar de mata inundada, na selva, de inundação? A inundação sempre acontece na cidade. E às vezes, inclusive, por o fato da falta de orientação técnica das autoridades, ainda há uma espécie de falta de ligação entre as autoridades municipais e o técnico. Eu vou dar um exemplo aqui em São Paulo, que é típico, e que quero chamar a atenção aos pais. Quando Jean Alckmin, que era governador do estado, precisamos falar de Cowboy, a hora dos funcionários do Alckmin. É notável, eu tenho um simpático conheço a pessoa. Quando ele era governador, decidiram, depois de corrigir o Rio Tietê, que já foi uma artimanha desastrada, porque você não pode corrigir a obra divina, o Rio Tietê era todo em curva. E aí decidiram que a curva será feia, que era ali que o melhor fazer o Rio Verde. Foi muito bem. Aí o governador que me decidiram proteger as encostas do Rio Tietê. Então protegeram todas as encostas do Rio Tietê com Bruno de Gabriel. Todo mundo sabe o que é Bruno de Gabriel? Se eu explico, sabe o que é Bruno de Gabriel? É uma jaula de arame farpado, bem grosso, e cheio de rachão, que é uma pedra britada grossa, mais ou menos desse tamanho. Então isso fica pressionado, coloca nas encostas, isso permite uma